Seção 2.2, exercício 5. Use o gráfico dado da função f para dizer o valor de cada quantidade, se ela existir. Se não existir, explique o porquê. Na letra A, temos o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. E para resolver essa questão, pegaremos valores de x menores do que 1. Cada vez mais que os valores se aproximam de 1 pela esquerda, o valor da função f de x irá se aproximar de 2. Então, obtemos como resultado do limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. Na letra B, temos limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. E ao observarmos o gráfico, se eu me aproximar cada vez mais de 1 pela direita, pegando valores de x próximos de 1 pela direita, teremos o valor da função mais próximo de 3. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita será igual a 3. Na letra C, pede o limite de f de x quando x tende a 1. E aí é um caso para tomar cuidado, pois o limite da função quando x tende a 1 pela direita é 3. E o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda é 2. E aí podemos destacar que os valores são diferentes. Então, o limite da função f de x quando x tende a 1, ele não existe. Na letra D, pede o valor do limite de f de x quando x tende a 5. Para resolvermos essa questão, precisamos de observar os limites laterais de f de x quando x tende a 5. Então, de acordo com o gráfico, pegando valores de x menores do que 5, porém cada vez mais se aproximando de 5 pela esquerda, e o detalhe é que não vamos pegar o 5. Então, o valor da função f de x cada vez mais irá se aproximar de 4. O mesmo vale pela direita, cada vez mais que pegamos valores de x maiores que 5, ou seja, valores que se aproximam de 5 pela direita, temos que o valor também será 4. Finalizando a letra D, concluímos que os limites laterais são iguais. Então, o limite f de x quando x tende a 5 existe nesse caso, e tem como valor o 4. Bom, para finalizar, temos a letra E, f de 5. Para resolvermos essa questão, vamos reparar que o valor de f de 5 não está definido no gráfico. Repara que a bolinha está aberta. Portanto, o valor da função quando x é 5 não é 4. Se ela estivesse fechada, poderíamos afirmar seu valor. Então, concluímos que f de 5 não existe ou não está definido.